O presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória na última semana para regulamentar aquele reembolso de eventos culturais e serviços turísticos afetados pela pandemia do novo coronavírus. A MP 948 tem validade imediata pelos próximos 60 dias, mas precisará ser aprovada pelo Congresso Nacional. Essa MP está diretamente ligada à não aplicação de danos morais, à não aplicação de multas pelos PROCONs e à questão da não fiscalização. Mas quem explica melhor toda essa situação da MP é a nossa especialista em Direito e Defesa do Consumidor, Roseli Fernandes, que já está ao telefone aqui do Grupo Diário de Comunicação. Bom dia, Roseli Fernandes, como vai? Bom dia, Patrick. Bom dia. Graças a Deus, tudo bem. Com saúde. É isso. Na tua avaliação, qual segmento mais afetado pela pandemia e que pode fazer uso dessa MP? Pois Patrick, essa MP, eu louvo a iniciativa, porém fico triste com relação ao artigo 5º, que é justamente tirando a parte de multa, tirando a parte dos danos morais, não é? Já que são direitos garantidos. Enfim, ela dispõe sobre o cancelamento de serviços, de reservas e eventos de setores de turismo, como você disse. O TAC que fez com as aéreas não saiu tão trabalhado como essa MP. Então, essa MP ela é boa, sim, mas ela precisa ser modificada. Eu diria que precisaria também ter um olhar mais sensível com relação ao artigo 5º. Então, nós não podemos, assim, de uma hora para outra, tirar a questão dos danos morais e tirar a questão da fiscalização dos PROCONs. Nós não podemos, depois de tantas vitórias consolidadas, a gente colocar dentro de uma medida provisória a retirada dessas conquistas. Ela vem em boa hora, precisamos sim, ela tem uma validade de 60 dias, pode ser convalidada por mais 60 dias até ir para o processo legislativo. Enfim, nós temos aí o consumidor tem datas, não é? Ele pode, a partir da data de 8 de abril, que é quando foi publicada a medida provisória, ele pode solicitar aí o crédito contado dessa data, ele pode efetuar a solicitação dele. Os esforços nesse sentido, a gente, claro, que observa que foi para salvar a vida dos brasileiros, não é? Está sendo para isso, que cada setor precisa ter responsabilidade. A gente sabe também que as empresas não podem ter aquela quebradeira geral, porque é responsável por milhares de empregos nesse país, não é? Mas eu temo pela judicialização. Eu acho que o artigo 5º, ele traz o aumento da judicialização e abarrotando mais ainda o poder judiciário. Que já está cheio de processo por aí, né? Que já tem muito processo para julgar também. Exatamente. Quando a senhora fala Exatamente. que ela precisa ser modificada nesse artigo 5º, que na visão da senhora aumenta a judicialização, de alguma forma o consumidor, a consumidora podem serem lesados? Pode sim, porque o consumidor é a parte vulnerável. Nós não podemos generalizar que todos os comerciantes, não é, usam de má fé. Não é isso. Eu quero acreditar que todos estão de boa fé, tanto o consumidor quanto o fornecedor. Mas esse artigo 5º, ele tira a defesa do consumidor na questão das sanções, ele tira a questão do dano moral, quando só o consumidor que passa por isso sabe. Então, quer dizer, ele torna o consumidor mais vulnerável ainda.
diante de todo esse contexto que a gente está vivendo. Não é? Então é muito bom quando você estabelece na medida provisória a remarcação dos serviços, das reservas, dos eventos cancelados, a disponibilização do crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos também, ou algum outro acordo a ser formalizado com o consumidor. Tudo bem, mas será que o consumidor sabe também da questão do que ele vai poder dispor no prazo de 12 meses, se é um desses 3 itens? Será que o que ele passou, todo esse calvário, e depois ele não poder questionar a questão do dano material, do dano moral, aliás, será que aquele estabelecimento que está indo contra as normas do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor não vai poder verificar a questão da sanção administrativa, os órgãos não vão poder atuar? Então, assim, é uma linha muito tênue, Patrick, que é bom que essa medida provisória ela seja reavaliada, ela pode ser aprimorada, digamos assim, entendeu? Então, aí nós temos 60 dias onde o governo vai poder aí aprimorar essa medida provisória. Pois é, e ela precisa passar pelo Congresso, né, pelos congressistas. A senhora acha que nessa passagem pelo Congresso, essa dúvida que muitos têm, esses problemas aí, principalmente do artigo 5º, que a senhora levantou, que precisa ser modificado, pode acontecer? Eu creio que sim, porque nós temos no Legislativo, nós temos as comissões de defesa do consumidor, e eu acho que, eu tenho certeza que esse artigo 5º ele vai ser revisto. Não passa, né? Então, não passa pelos congressistas, né? Eu acho que vai dar uma melhorada. Porém, numa live ontem, eu ouvi o secretário nacional do consumidor, e o que me deixou um pouquinho triste é justamente porque ele disse que ele não participou da edição dessa medida provisória, quando a Secretaria Nacional do Consumidor, ela está ali, não é? Ela é o ponto focal. Então, quer dizer, tem que estar, não pode ser só economistas fazerem uma medida provisória. Todos os setores têm que estarem envolvidos para que essa medida provisória saia contento tanto do consumidor quanto do fornecedor. Compreendo. A harmonia na relação de consumo é o que nós mais precisamos nesse momento. Roseli Fernandes, especialista em direito, em defesa do consumidor. Muito obrigado por sua participação conosco por telefone. Tenha um bom dia. Eu que agradeço. Bom dia e saúde a todos e todas. É isso.